E quem vai conversar conosco agora é o cientista político Leandro Gabiati. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marcelo. Prazer falar contigo, com vocês. Prazer é nosso. Como é que você avalia o depoimento hoje muito técnico, né, de Barra Torres? Ele fez questão aí de se posicionar contra a cloroquina, tratamento precoce, confirmou, né, as afirmações do ex-ministro Mandetta da tentativa de mudança de bula da cloroquina, se arrependeu até de participar em ato com o presidente, foi a favor das máscaras, contra aglomerações, um posicionamento extremamente técnico e muito diferente daquele pregado pelo governo, né? Alô, Leandro? O Marcelo, na verdade, ele. Vocês estão me escutando? Agora sim, por favor. Alô, alô? Maravilha, desculpe. Um posicionamento muito assertivo, na verdade, mantendo a linha das últimas decisões da Anvisa, numa linha técnica. Acho que foi muito convincente o presidente da Anvisa e certamente, se a gente tem eventualmente a possibilidade de uma reconvocação, por exemplo, do ministro da Saúde, Queiroga, não será o caso do presidente da Anvisa, né? Ele foi muito convincente, muito assertivo, manteve uma linha científica ao dar as respostas, e então provavelmente os senadores devem ter ficado satisfeitos, estão ficando satisfeitos com o depoimento do presidente da Anvisa. Até agora, certamente, o desempenho dele é positivo. Se ele não agradou, né, ao presidente, o governo em relação a essa sua linha técnica e também quis de fato preservar sua biografia como médico nas suas declarações, nitidamente colocou, e também a independência da Anvisa, tem esse lado bom também. O governo pode alegar que de fato a Anvisa tem toda a liberdade, foi muito pressionado inclusive na comissão em relação ao Sputnik V, e ele garantiu que a porteira não está fechada, mas que os russos precisam apresentar toda a documentação necessária e que isso não ocorreu. Certamente, justamente, a posição técnica é boa nos dois sentidos, como você menciona, Marcelo, ou seja, ao ele manter o presidente manter uma coerência e um alinhamento às premissas científicas, ele se preserva tanto de uma acusação de suposto alinhamento ao governo, né, quanto de, justamente, também uma suposta pressão, algum tipo de lobby, né, relativo à autorização para Sputnik V. Né? Então, acho que assim, o presidente se preservou, principalmente, né, preservou a figura de presidente, se preservou ele como pessoa física, incluso, mas principalmente, acho que isso aqui é o destaque, ele preservou a autonomia e assim, o respeito que é necessário ter por todas as agências reguladoras, não só a Anvisa, né? Os atores econômicos, a própria sociedade, nós como cidadãos, precisamos ter essa percepção de que as agências funcionam com uma autonomia em relação ao governo, ou incluso a lobbies privados, né, para justamente termos essa tranquilidade de saber que toda decisão que está sendo tomada pelas agências reguladoras, neste caso pela Anvisa, mantém um critério estritamente técnico, sem qualquer tipo de influência ou de intervenção política. Isso aí é basicamente o conceito que o presidente da Anvisa está deixando nesse depoimento de hoje. Leandro, amanhã nós teremos então a participação do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten. Ele concedeu uma entrevista que gerou grande repercussão na imprensa, apontando até supostos erros, citou o ex-ministro Pazuello. Podemos esperar então um depoimento que pode ser extremamente desfavorável a Pazuello, mas ao mesmo tempo a gente percebe que de repente, se Pazuello for o grande culpado aí na visão dos senadores, ele acaba preservando o próprio presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Na verdade, essa entrevista que o ex-secretário da SECOM concedeu, não ficou muito clara qual é a estratégia. Eventualmente, aliás, inicialmente todo mundo percebeu que, eventualmente, com essas declarações que o Weingarten deu, tinha claramente a intenção de preservar o Planalto, de preservar o presidente Bolsonaro e, eventualmente, de colocar um bode expiatório que seria o ex-ministro Pazuello, né? Mas, assim, ficou claro, ele se recolheu depois, né, dessa entrevista,
concedida umas semanas atrás. Será necessário ver justamente agora como será a postura, se há um cálculo, uma nova estratégia em relação à CPI, se o Weingarten vai manter essa postura de eventualmente expor as falências do Ministério da Saúde e de preservar o Planalto. Certamente deve estar fazendo um media training, como todo depoente que vai para uma CPI faz. Evitará cometer erros, evitará deixar brechas, né, para ser incluso incriminado, né, passar de testemunha a investigado. Mas será um dos pontos altos da semana o depoimento do Weingarten, juntamente também com o depoimento que está agendado do ex-ministro, né, de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Sem dúvida. E para fechar com você, né, nós teremos então na sequência, expectativa dia 19, Eduardo Pazuello. Ele garantiu que não poderia prestar depoimento, teve contato com pessoas com Covid, gerou grande desconfiança, tentou fazer por videoconferência, não foi aceito. Fica aquela grande expectativa então para o depoimento do ex-ministro. Depois dessas 2 semanas, muita munição vai ser utilizada contra ele também, né? Lamentavelmente, para o ministro Pazuello e eventualmente até para o governo, há muitas dúvidas, muitas incertezas que o ex-ministro Pazuello deverá responder. Certamente será o ponto alto da CPI. A tendência é que depois do depoimento do ex-ministro Pazuello, os outros convidados que vierem atrás, presidentes de empresas, de laboratórios, né, a tendência é um pouco a CPI perder interesse, essa força que está tendo agora com o depoimento de ministros, de ex-ministros da saúde, ou figuras estratégicas dentro do governo, mas certamente o prato forte, por assim dizer, da CPI será o depoimento do ex-ministro Pazuello. Ele deve estar se preparando certamente da melhor forma possível, não será fácil, incluso porque pode passar de testemunha, de depoente a investigado, é uma das possibilidades. Incluso se mencionava até a estratégia, a possibilidade do ex-ministro entrar com habeas corpus para evitar ser preso, né, depois do seu depoimento na CPI. Provavelmente isso aí, né, permanece por enquanto no campo do boato, da possibilidade, não parece ser uma estratégia correta. Quem não deve, não teme, né, como se diz. Então, entrar com habeas corpus não seria uma opção política interessante para o ex-ministro. Mas certamente uma pressão muito grande sobre a figura dele e sobre o que pode ser explorado a partir do depoimento do ex-ministro na próxima semana. Agradecemos a participação do cientista político Leandro Gabiati aqui na programação da Jovem Pan. Leandro, muito obrigado. Boa tarde. Prazer, boa tarde.